Olá, professor Mestre Wagner falando, e hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Você entender quais são as suas forças, também entender quais são as suas fraquezas, onde você pode melhorar e o que você pode fazer para realmente mudar o seu conceito diante de algum tipo de postura ou hábito que você tem que possa vir a te prejudicar. Então, o importante e principal fator dentro de um bom profissional é ele saber qual é a sua especialidade, qual é a sua força, o seu talento. Você sabe exatamente qual é o seu talento? O que te diferencia das outras pessoas, dos demais professores que tem dentro da academia? Então eu acho interessante até você colocar aqui embaixo o que diferencia da minha pessoa, do meu lado profissional, é isso, seja pontualidade, seja empatia, seja minha didática, meu ensinamento, a forma de conduzir minha aula, meu bom humor. Então você tem que realmente ser especialista em algo. Ou seja, quando a pessoa olha e visualiza você, você tem que ter uma referência. É aquele professor que... Esse que é o que vai fazer a diferença na sua vida. Então é uma pessoa atenciosa, é uma pessoa simpática, é uma pessoa realmente comprometida, é uma pessoa dedicada, estudiosa. Algumas qualidades e competências buscam cada vez mais ser você um profissional de alta performance. Então isso é importante a gente ter como foco, né? Saber onde é que nós temos maior força, qual é o nosso maior talento dentro das artes marciais, das lutas, dentro de ser um professor com mais assim, alta performance. E ao contrário, né? Você sabe exatamente o que lhe falta para ser um melhor profissional, um melhor professor, qual é o que te falta de talento, que é importante a gente ter em consciência de que alguns hábitos nos tornam realmente menos qualificados. Eu tenho o hábito de usar o celular durante as minhas aulas. Esse é um hábito ruim, porque eu tiro a atenção dos meus alunos e foco a atenção no celular. Mesmo que eu use o meu celular como um aplicativo de timer, né? Ou seja, marcar o tempo, primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar no modo avião, para evitar que mensagens aconteçam, mensagens apareçam no decorrer, porque isso é inevitável, você está com o celular na mão, marcando o tempo, quando aparece uma mensagem você não lê. E talvez seja até uma mensagem importante, mas mais importante naquele momento é você estar focado nos seus alunos. Então esse é um hábito, essa é uma postura que não é viável, né? Então é uma parte comportamental indesejável. Então, nós precisamos realmente fazer algo que seja bom para nós. Então quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas? Quais são outros exemplos que a gente pode comentar? O hábito de chegar atrasado. Então assim, isso realmente, a pontualidade para mim é algo difícil. Eu tenho uma coisa em cima da outra, minha agenda é muito apertada. Ok? Devemos entender que se a pontualidade nossa ela compromete o nosso resultado, a gente precisa automaticamente, imediatamente mudar a nossa postura, para que a gente obtenha resultados mais positivos sempre. O nosso tempo normalmente é dividido em duas coisas. Aquilo que a gente deve fazer, que é o nosso talento, a nossa força, né? Aquilo nós temos aptidão, né? Fazemos com facilidade, temos o dom daquilo. E aquelas coisas que nós não sabemos fazer. Não temos assim habilidade suficiente para fazer. Então a gente precisa entender que quando a gente não tem habilidade para fazer, a gente delega. A gente precisa de alguém para fazer conosco ou para nós, para que a gente não venha comprometer a nossa própria capacidade técnica ou capacidade profissional em exercer qualquer tipo de função. Então quando eu sei que eu não tenho competências pessoais ou competências técnicas para fazer determinada coisa, eu delego ou eu deixo alguém fazer. Se não tiver jeito, eu me capacito. Um exemplo claro, eu não dou aula para criança. Então eu não tenho aptidão física, não tenho paciência, eu não tenho o perfil de dar aula para criança. Ok, não tem problema nenhum. Sabendo disso, eu sei que esse é meu ponto fraco. Eu não vou dar aula, eu vou pedir para alguém dar aula. Mas se no caso acontecer uma necessidade de que eu preciso dar uma aula para criança, eu preciso ter uma turma de criança, eu vou ter que reavaliar os meus conceitos e fazer com que essas habilidades que necessitam ter, essas competências que nós precisamos adquirir
para dar aula para a criança seja aflorada, se isso for extremamente necessário. Então, cada um tem que ser especialista no que você faz. Então, o meu foco realmente não é dar aula para criança. Ok, não tem problema nenhum. Tem especialista na área que possa fazer isso. Então, devemos que buscar esses especialistas para que a gente tenha segurança em passar a nossa turma Kids para esse profissional. Nesse caso, você não tem que se preocupar com o que falta em você, a qualidade técnica, a qualidade comportamental que falta em você. Você tem que focar no que te falta, o que você é bom. E isso, você tendo foco naquilo que você é bom, isso vai te fazer realmente gerar um resultado melhor. E você vai atingir seu objetivo. Isso aí são coisas que você precisa entender e respeitar, né? Você não deve ser centralizador a ponto de querer fazer tudo, né? Porque isso aí vai te gerar realmente um mau resultado. Você precisa focar naquilo que você é bom. O que você é mais ou menos, se você fizer, o resultado vai ser mais ou menos. Aquilo que você não é bom, o resultado vai ser ruim. Então precisamos entender primeiro, ter essa autoavaliação e essa consciência de que o que eu sou bom, eu faço e faço com excelência. No que eu não sou bom, eu prefiro não fazer. Eu prefiro delegar para que eu tenha segurança que o resultado vai ser muito melhor do que eu arriscar e me comprometer, né? Porque o fato é, eu estou sendo avaliado o tempo todo. Nós, professores, estamos sendo avaliados o tempo todo. Então, quando a gente entra numa esfera do qual a gente não domina, a gente corre o risco de ser avaliado negativamente. E não é isso que nós queremos. Nós precisamos ser profissionais de alta performance, performar da melhor maneira possível, do qual, quando a pessoa olha a sua aula, fala assim, nossa, ele tem aptidão para aquilo, ele faz com amor, ele realmente é um cara diferenciado naquilo que ele faz. Então, ele é um especialista. Seja você um especialista. Por que você escolheu a atividade, a profissão de ser professor de lutas e artes marciais? Você já refletiu por isso? Já refletiu o que levou a você ser um professor de lutas e artes marciais? Foi falta de opção? Foi amor à arte marcial? Foi oportunidade? Foi algo realmente que te conduziu pelo amor, né, a fazer exatamente isso, a transformação na vida das pessoas? Normalmente as pessoas elas tendem a seguir um trajeto, um caminho, porque houve transformação na sua própria vida. E aí você, por uma questão de reciprocidade, você quer ter a oportunidade de transformar a vida de outras pessoas. Um caso muito comum que aconteceu foi de uma aluna, uma academia em Cuiabá, do qual ela pesava mais de 100 quilos. Então, ela tinha algumas dificuldades motoras, ela estava sobrepeso, então ela estava se graduando e eu, ao colocar o Praged no braço dela, né, que eu era o responsável em graduar, eu falei que depois de 6 meses eu estaria de volta e iria graduá-la para a próxima fase, a próxima graduação dela. Isso eu gerei na mente dela a responsabilidade dela estar ali de volta, né? Permanecer dentro do processo de graduação. Eu não estava ali focado na perda de peso dela, eu estava focado na graduação, porque quem está se graduando, ela quer ser professor. Eu acho que ninguém entra numa graduação para fazer até uma graduação até a metade, por exemplo. Eu acho que quem começa a se graduar quer ser um faixa preta, quer ser um grau preto. Então eu também não entendo, vou fazer medicina só até o 4º período. Então, só para ter uma noção, não é, isso não deve existir. Então, para você que está se graduando, você tem certeza que o objetivo seu é ser faixa preta ou ser grau preto, ok? E essa aluna, ela tomou essas minhas palavras como incentivo para o principal objetivo dela, que não era a graduação. O principal objetivo dela era a perda de peso, que ela estava com mais de 100 quilos. O tempo foi se passando, eu voltei, graduei ela. Ela, em um determinado período, ela perdeu 54 quilos. Foi algo assim realmente transformador em sua vida. E o que fez isso? Foi a atividade. A modalidade fez com que ela se empenhasse e o estímulo que eu dei e o estímulo que o professor dela deu, ou seja, eu estava numa academia do qual eu dava treinamento para o professor dela
induzindo a que esse professor criasse um acompanhamento, não deixasse ela faltar, estimulasse a vontade de alcançar o objetivo. E isso foi feito com maestria. E esse professor teve o êxito, assim como ela teve o êxito. Porque aí é onde eu falo, 20% estava na mão do professor e 80% estava na mão da aluna. E ela conseguiu perder esses 54 quilos. Hoje ela está se formando instrutora e eu tenho certeza que amanhã ela será uma excelente professora. Porque ela passou por experiências que só ela teve. Ela conseguiu ser transformada através da luta. E essa luta, ela vai vivenciar o que ela passou para os seus alunos, principalmente no nicho específico que é perda de peso. Ela vai ser especialista naquele nicho, né? Especificamente ali ela vai ser especialista em perder. Por quê? Porque ela passou por esse processo, ela entende como chegar até o ponto B e ela conseguiu. Então hoje ela sendo uma instrutora, ela consegue transmitir a vontade, o exemplo e a força e dedicação que ela teve para os seus alunos. É claro que esse processo é um processo de graduação, né? De evolução. Não é da hora para o dia, não é porque ela perdeu 54 quilos que agora ela vai multiplicar isso, vai replicar o que ela fez, simplesmente. Tem que existir a parte didática, ela está se graduando e gradativamente ela vai ser uma instrutora, uma professora e com certeza ela vai adquirir um método para que ela possa realmente transformar a vida de outra pessoa assim como a dela foi transformada. Isso é muito importante para a vida dela e para a vida das pessoas com que ela vai passar. Então, quando eu pergunto o que te levou a ser um professor, é importante a gente frisar da onde você veio, o que você fazia antes de ser professor e aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, qual é o seu ponto B. Você ser um professor, mas somente isso? Você quer ser um coordenador? Somente isso? Você quer ser um gestor? Quer ter a sua própria academia? O que realmente você quer? Se você não tiver isso muito bem claro na sua mente, você vai passar um ano após outro ano sendo a mesma pessoa. Então busque entender que o objetivo tem que ser traçado de maneira clara e eficiente. Trace pequenas metas para que você alcance o seu objetivo e comemore cada uma delas. Eu costumo falar que toda vez que a gente traça um objetivo e traça as suas metas, cada meta alcançada é motivo de comemoração, de vibração, porque é um passo a mais que a gente está chegando próximo ao nosso objetivo. E quando chegar no ponto B, transforme o ponto B em um ponto A, que isso aí vai ser mais uma evolução que você vai ter na sua vida. Então, um exemplo claro, quando eu era professor dentro de uma academia renomada e eu dava aula, o meu objetivo era ser coordenador. Então, não foi do dia para a noite, não foi a hora que eu queria, mas eu fiz o processo acontecer. Eu tive que estudar, tive que ler, tive que entender processos de como era ser um coordenador. Eu visualizava muito a postura do coordenador, tanto o lado positivo quanto o lado negativo, entender o que se passa na cabeça dele, entender qual é a dificuldade que ele vai ter, qual é a facilidade que ele vai ter, o que é liderar uma equipe. Então tudo isso aí estava dentro do meu escopo de trabalho, mesmo sendo professor, porque o meu foco era estar como professor e passar a ser um coordenador. E assim foi feito. Independente do tempo que levou, tudo é uma questão de maturidade. No momento certo, se você fizer as coisas certas, certamente o resultado virá. Então o importante nesse fator é você estar frisando o caminho e traçando o caminho a ser seguido, com objetividade, com dedicação, com lealdade, com respeito e sabendo que sua hora vai chegar. Só que você não pode pensar sequer em desistir, porque esse é o momento de você parar e refletir. Eu decidi ser professor. Então, se é isso que eu quero na minha vida, é isso que eu vou tocar. Então, tem uma frase que é o seguinte: se for para desistir, desista de ser fraco. Porque nós temos que ter o objetivo claro na nossa mente, independente de qualquer coisa.
alcançá-lo, porque isso é questão de foco. Foco vai te levar realmente ao ponto B. E de quem é a responsabilidade para o alcance da sua meta, para o alcance do seu objetivo? A responsabilidade deve ser inteiramente sua. Mesmo que você dependa de terceiros, quando você age de maneira correta, não tem como dar errado. Então, o procedimento que tem que ser feito, ele tem que ser feito de maneira eficaz. Então, quando você tem um objetivo, você não depende de ninguém. É claro que muitas pessoas elas são elevadas a um cargo por amizade, por parentesco e coisas desse tipo. Mas nada substitui o talento. Então o seu talento vai ser responsável pela sua evolução. Então não existe, com certeza, não existe nada melhor do que a sua dedicação, sua lealdade, seu respeito e a sua entrega. Porque você, quando faz o que tem que ser feito, você já está diferente de muitos que fazem apenas meia boca ali, faz o mediano. Então busque alta performance, busque ser melhor a cada dia mais. Não busque ser melhor do que A ou do que B, busque ser melhor do que você mesmo. Isso vai te gerar realmente uma autoavaliação e você tem que ser 1% a cada dia melhor. Reflita, olhe para trás, olhe para o seu ontem e veja o que você fez. Comece a anotar, faça um diário. O que eu fiz hoje, o que eu vou fazer, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, amanhã o que eu vou fazer, que você começa a gerar um relatório da sua vida particular ou profissional que vai realmente mostrar, olha o que eu era e olha o que eu sou, olha o quanto eu ganhava e olha quanto que eu ganho, olha meu posicionamento hoje no mercado de trabalho e olha 2, 3 anos atrás onde eu estava. Então isso é muito importante para a sua carreira, para que você entenda que a evolução tem que ser constante, tem que ser contínua, para o alto e avante sempre. Não fique satisfeito ou não fique conformado com a vida que você tem. Você tem que ter realmente a ambição de querer mais, de querer ser mais, porque nós viemos aqui de passagem e deixar realmente um legado é muito importante. Orgulhar as pessoas que nos amam, nossos filhos, nossa esposa, nossa mãe, nossos pais, isso é importante. Então o que você está fazendo hoje para ser orgulho de alguém que você ama? Então, esse fator é muito importante para o crescimento de qualquer ser humano. Ter essa visão de não decepcionar ninguém e de realmente alegrar, fazer com que seja orgulho para essa pessoa. Quando nós sabemos onde queremos ir, quando nós temos uma linha traçada entre metas e objetivos, nós temos que deixar de lado tudo que vai nos atrapalhar e nos impedir de alcançar nosso objetivo. O famoso mimimi, vitimismo, culpar os outros, ou seja, eu não consegui isso porque fulano não permitiu ou eu não tive oportunidade. Crie a oportunidade, faça acontecer, estude e busque sabedoria para que você alcance seu objetivo. Você não pode deixar o seu objetivo ser interrompido por causa de terceiros. É claro que nem tudo está nas suas mãos, mas a partir do momento que você começa a semear coisas boas e realmente mostrar por que você veio, onde quer que você esteja, a sua empresa ela precisa entender que você veste a camisa. Quantos profissionais estão ali interessados no seu próprio umbigo e não estão interessados no crescimento da empresa? Até querem que a empresa cresça, mas primeiro ela cresça, primeiro ela evolua. Então as pessoas ela têm a tendência de primeiro querer algo. Ter sempre tem que ser depois do ser. Primeiro você tem que ser. Mostre para que você veio para depois solicitar algo. E normalmente, quando você se sobressai diante de uma equipe, o seu crescimento é automático. Ninguém precisa ficar bajulando o chefe, bajulando o coordenador, porque a própria desenvoltura do profissional já chama atenção. E o que hoje um profissional de luta, de artes marciais está fazendo para chamar a atenção do dono da academia? O fator não é a atenção, o fator é o destaque. A pessoa tem que ter destaque, a pessoa tem que ser diferenciada. Então, queremos exatamente isso, buscar uma diferenciação dentro do mercado de trabalho. Somos muito mais do que éramos antes. Nós hoje temos muitas informações e a comunicação hoje está muito mais acessível do que há anos atrás.
Então, a capacitação de um profissional está muito claro. Hoje, todo dia eu gravo um vídeo passando um pouco do conhecimento, de tudo que eu aprendi. Por quê? Porque eu acho importante melhorar a arte marcial de um todo. Porque a arte marcial, há 20 anos atrás, ela tinha um conceito, hoje tem outro. O conceito de transformação na vida de pessoas comuns, que não são atletas, que não querem se graduar, é diferente. É diferente do que de um atleta, eu preparar uma pessoa que quer perder 5, 10 quilos e uma pessoa que quer competir. São dois fatores completamente diferentes. Então, a amplitude de público que eu tenho hoje vai me gerar ser um profissional melhor. É adaptável. Eu preciso saber exatamente qual é o foco que eu quero atingir. O que te torna hoje uma pessoa indispensável? Que a pessoa ali, o líder, ele pode mandar todo mundo embora, mas você não. Porque você tem a característica X, a característica Y, você tem o jeito tal, você tem de alguma forma algo que ninguém vai fazer como você faz. Isso é o que eu falei logo no início, é ser o especialista. Busque detalhes de como crescer dentro de uma empresa. Qual é a oportunidade que você tem ali no meio de tantas pessoas que você pode se destacar? O profissional, quando ele busca realmente uma alta performance, ele quer cada vez mais mostrar por que veio. Então essa responsabilidade de crescimento profissional é o que falta hoje em muitos profissionais. Então as pessoas elas se formaram com o professor X há 10, 15 anos atrás e repetem simplesmente o que foi passado lá atrás. O corredor polonês com fachada, o tapa na cara, o levanta-guarda animal, o 10 flexões, 10 burpees, isso é hora de chegar. Esse comportamento é old school, é aquele comportamento que é antigo, é uma escola antiga, do qual os professores eles não estavam muito preocupados com a parte de empatia do aluno. O aluno veio, ele ia ter que seguir uma norma que era meio que militar, mas é uma doutrina marcial. Hoje deve-se ter ainda a doutrina marcial, só que com mais respeito, com mais apreço, com mais carinho do que antigamente. Quando hoje você fala com um aluno de forma hostil, esse aluno está propício a sair da tua academia. E ele sai da sua academia fácil. Por quê? Porque você não tratou bem ele, então é questão de atendimento. Então, quando eu falo em autoconhecimento, é você entender quem é o Warner de 2020 e quem era o Warner de 1998. Então, são duas pessoas completamente diferentes, porque o atendimento mudou, os alunos mudaram, a ideologia mudou, a filosofia mudou, mas o respeito das artes marciais, a doutrina marcial, não foi perdida. Eu posso tratar e ter um resultado mesmo que eu tinha antes, mas de uma maneira diferente. Então a gente precisa realmente se conhecer para entender qual foi a evolução que eu tive de 15, 20 anos atrás. Onde eu era, onde eu estava, o que eu era, quanto eu ganhava. Então qual era a posição que eu estava ali? E hoje, quem sou eu? O que eu posso fazer para melhorar? E amanhã? Quem serei? Quanto eu estarei ganhando amanhã? Aonde eu estarei? Qual é a posição? Eu quero ser professor pro resto da vida, maravilha. Mas você quer ganhar o mesmo salário pro resto da vida? Você quer evoluir? Isso é uma questão de posicionamento. Você quer, você pode. Só que você tem que sair da zona de conforto. Porque o mais importante disso tudo é você entender que se você fizer a mesma coisa, os resultados vão ser o mesmo. Quanto mais trabalho eu faço, mais importante eu sou. Quanto mais trabalho eu tenho, eu sou uma pessoa mais importante. Isso não é verdade. Quanto mais trabalho eu faço, quanto mais trabalho eu tenho, mais atarefado eu sou, mais ocupado eu sou. E hoje em dia, não importa a quantidade de trabalho que você faz, e sim o resultado que você adquire. Digamos que você tem 2 aulas de manhã, 2 aulas à tarde, 2 aulas à noite. Ok, que resultado é esse? Quantos alunos você tem em cada? Qual é o seu crescimento? Existe uma lei chamada Lei de Pareto, que ela canaliza em 20% do seu esforço, resulta em 80% do resultado. Mas muitas pessoas hoje em dia invertem isso, trabalham tanto, muito, para ter 20% de resultado.
E isso não é o certo. Então devemos canalizar nossas energias para o resultado. Mesmo que tenhamos trabalho, sim, mas um trabalho estratégico. Por isso que quando eu falo assim, faça cursos, leia livro, ouçam audiobooks, busquem evolução, é porque as pessoas que leram o livro, as pessoas que estão palestrando, as pessoas que estão mostrando algum tipo de método, elas estudaram, elas estão passando algo que já foi cientificamente comprovado e estão te passando de mão beijada. É como o nosso método. Nosso método é um GPS para um professor. O que seria um GPS? GPS é aquela forma de você chegar a um determinado lugar da maneira mais segura. Normalmente é a maneira mais segura, né? Normalmente é a maneira mais rápida. Ou seja, você não vai ficar perdido durante o percurso. Eu me perdi muito durante o meu percurso até chegar o grau preto de Muay Thai, a faixa preta de kickbox. Eu me perdi. Mas o método que a gente passa é focado em quê? Em chegar a um determinado ponto que o objetivo é lotar a turma todo dia. Então, quando nós temos esse GPS, ou seja, quando nós seguimos alguém, fazemos algum tipo de curso, não é fazer um curso e botar a apostila na gaveta ou falar assim, foi legal o curso, mas não botar em prática. Botar em prática tudo que a gente aprende nos faz diferencial. Eu vejo pessoas investindo 2, 3 mil reais em cursos que sai e chega na segunda-feira com a mesma cabeça que entrou no curso lá na sexta. Várias imersões que eu fiz, que entrava sexta-feira de 9 da manhã às 9 da noite, sábado de 9 da manhã às 9 da noite, domingo de 9 da manhã às 9 da noite. Olha a oportunidade que eu tenho de transformar a minha própria vida, ou seja, colocar em prática aquilo que eu aprendi de uma pessoa que estudou, uma pessoa que elaborou um conteúdo de forma eficaz e que me passou. Então, essa formação de uma metodologia, essa informação de um curso, ela é de suma importância para quem executa. Não adianta você fazer algum curso, investir dinheiro quanto determinados fatores, que você não vai botar em ação, cara. Então, o autoconhecimento, ele te traz isso, essa reflexão. Pô, o que eu fiz? Qual foi a última vez que você leu um livro? Qual foi a última vez que você viu algum filme voltado à sua arte marcial ou sobre estratégia, gestão? Qual foi o último curso que você fez? Qual foi o último investimento em prol ao seu profissionalismo que você tem feito ultimamente? Tem 2 meses isso? Tem 6 meses? Tem 1 ano? Tem 2? O que você está fazendo para se especializar? Essa autoconsciência vai te trazer realmente um resultado melhor. A lei de Pareto é isso, você ter 20% de ação, cara, para o resultado vir. E o resultado vai ser 80% positivo. É isso que a gente busca o tempo todo. Passar para os nossos alunos, passar para os nossos nas nossas mentorias, que o resultado vai vir, mas só vem se você executar, se você colocar realmente em prática. É o pulo do gato, é você saber exatamente a forma de gerenciar a sua vida, de administrar seu tempo, de conduzir. Isso faz a diferença na vida do profissional. Então, finalizando, pessoal, o mais importante disso tudo é você se autoconhecer, você entender quem você era, quem você é hoje e quem você quer ser amanhã. Como você vai traçar essa linha da sua vida para você atingir objetivos surreais, objetivos que realmente só você vai ter a oportunidade de ter, porque você é uma pessoa única. Então todas as pessoas que estão ao seu redor podem vir até chegar próximo, mas ninguém vai ser exatamente como você é. As pessoas podem até ter o que você tem, mas jamais a pessoa vai ser o que você é. Então reflita sobre isso, deixa aqui nos comentários se você gostou, compartilhe e tenho certeza que a gente vai ter cada vez mais oportunidades de crescimento dia após dia. Forte abraço, até a próxima.